rótulo. E nesse capítulo ele fala sobre a maturidade e a inquietação. A gente vai tratar sobre isso à luz da palavra de Deus, de como a gente deve pensar sobre isso como cristãos que somos, como pessoas chamadas para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma oportunidade da gente extrair algumas verdades desse livro, desse capítulo especificamente, e a gente aprender um pouco mais. E como disse nosso irmão Vinícius semana passada, beber uma troca. A gente precisa dar. Vocês devem ficar à vontade para intervir caso eu fale alguma coisa que eu me distraio, né, e fale alguma besteira. E os irmãos estão aqui nessa troca para a gente poder crescer juntos, ok? Irmãos, ficou ali a pergunta do catecismo, que eu peguei o formato. O que aconteceu na gente do dia do juízo? Ficou a pergunta aí. Isso aí. Tudo para reflexão. Pode pensar. Então a gente vai tratar sobre isso. E o autor, ele já começa na introdução falando assim: agora somos todos adolescentes, escreve Thomas Berger, ele cita Thomas Berger. Como é que vamos crescer? Berger explica que as igrejas e organizações para-eclesiásticas começaram primeiro a oferecer programas dirigidos aos jovens, principalmente para ajudar os jovens da cidade que corriam riscos. Depois, o adolescente foi inventado como um item para que trabalhasse a parte demográfica singular na sociedade. Como resultado, foi criado um grupo de jovens oferecendo versões de igreja amigáveis aos adolescentes na igreja. No segundo estágio, surgiu um novo estado adulto, muito parecido com a velha adolescência. Cada vez menos pessoas abandonaram as espiritualidades cristãs adolescentes e aprenderam nos grupos de mocidade. Em vez disso, as igrejas começaram a ceder a elas. Eventualmente, as igrejas se tornaram esses grupos. Não é novidade que os jovens queiram que as igrejas se moldem a eles, aos grupos. Duas coisas para a gente se ligar aqui. Versões de igreja. É cada vez mais comum nós temos cultos jovens, nós temos o cultinho infantil. Algumas coisas são legítimas e outras coisas a gente precisa prestar atenção. Na escola dominical, o que a gente tem, geralmente? A divisão das classes, né? Então são coisas legítimas para o aprendizado, né? E para a comunhão daqueles grupos. Só que o que a gente vai lembrar os irmãos aí que têm participado da escola desde o princípio, do livro que a gente tratou sobre comunidade cativante, né? E que fala justamente dessa divisão e de como essa divisão entre velhos e novos na igreja é prejudicial. Aqui a nossa igreja tem uma grande parte de jovens e a gente vê a necessidade de ter irmãos mais experimentados, irmãos que vão, com toda a sua experiência, nos mostrar alguns caminhos que
a gente, pela nossa juventude, não consegue ler. Então é muito bom ter irmãos assim. E o que a gente vai tratar aqui vai falar muito sobre o pacto, vai falar muito sobre a influência que nós, como adultos, temos sobre os mais novos, e a gente precisa estar muito atento a isso. A gente não pode negligenciar isso. Então, aqui a primeira citação para a gente ler juntos aí, para vocês me acompanharem. Pela primeira vez na história da igreja, tornou-se possível passar do berçário para o culto infantil, para a classe juvenil de escola dominical, para o grupo de adolescentes, para os estudantes universitários, sem jamais ter experimentado o que significa ser membro de igreja. A verdade é que nós nos surpreendemos quando vemos jovens que estão na faculdade e que simplesmente largam a fé, largam a igreja, e a gente se pergunta o que houve nesse meio campo, né? E a gente, por meio das escrituras, vai entendendo que aquela pessoa nunca esteve ali. Ela nunca esteve ali. Ela participava e tinha essas distrações que a faziam, a mantinham ali. E a gente vai ver aqui alguns princípios da palavra de Deus, duas passagens muito conhecidas pela igreja, que a gente precisa ler, precisa entender isso aí. Vou pedir ao irmão Vitor que abra Deuteronômio 26, vai ler 1 ao 9, e a irmã Selma, que leia para a gente depois Provérbios 22, 6, por favor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para ensinar, para que o cumprissem na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando em teu caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão como frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Irmãos, isso aqui é o estudo inteiro, né? Tratando disso aqui, mas a gente pega o princípio de Deuteronômio 6 para a gente entender a necessidade que há de nós inculcarmos, a necessidade que há de nós colocarmos para os nossos filhos, e aí isso inclui os nossos sobrinhos, isso inclui o novo na fé, isso inclui a sua esposa, o seu marido, isso inclui o seu próximo, como foi tratado aqui na devocional. Se nós dizemos amar o nosso próximo, nós vamos usar esses princípios de lembrar, né? Tu inculcarás. Aqui o princípio, aqui a palavra, o Senhor está falando diretamente aos pais, para que eles não deixem morrer as verdades de Deus. Ele chama o povo para amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, mas não só isso, continuar passando para as próximas gerações. E aí vem outra passagem muito conhecida, versículo 6 de Provérbios 22, por favor, irmão. Ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Aqui no comentário da herança reformada, ele fala sobre Deuteronômio 6, abrigado no coração, a lei deveria ser transmitida às próximas gerações, não apenas segundo o modelo formal de ensino, ou seja, sentado, ao sentar, mas também incluiria o segundo modelo, o informal, andando pelo caminho. Ou seja, Provérbios 22:6, você tem um modelo, Deuteronômio 6, você tem como fazer isso. Você vai trazer a igreja, você vai ensinar, você vai parar, vai fazer devocional, mas andando pelo caminho é a sua própria vida, é o que o seu filho vai ver e vai refletir nele. Se você está o dia inteiro no celular, o desejo do seu filho vai ser o quê? O celular. Se você lê diariamente, constantemente, seu filho está vendo isso. Ele vai ter essa curiosidade, essa necessidade de, poxa, também quero ler. Claro que não necessariamente pensando assim, mas simplesmente pelo ato da repetição daquilo que ele vê. Ou seja, andando pelo caminho. É o próprio testemunho, né? Testemunho de vida que começa em casa. Começa em casa. Crianças confiam, mas se elas permanecerem assim, serão facilmente levadas. Quando crianças, não gastávamos tempo para mastigar corretamente, muito menos para meditar profundamente sobre a verdade. Perguntávamos: já estamos chegando? 20 minutos depois de sair de nossa casa. Não esperamos que os bebês cuidem dos outros ou considerem os outros como sendo mais importantes do que eles. É bem assim. E como estava fresco na minha mente, uma das aulas que eu dei essa semana, eu estava dando aula para o terceiro ano de musicalização, eles fazem aula de flauta. E eles só estavam tocando uma linha de uma música infantil, dó, ré, mi, fá, 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 só isso. Eu pedi para eles que repetissem 20 vezes. Diferente das outras vezes que eu brinco com eles, de repetir 722 vezes. É sempre uma brincadeira para eles acordarem para a ideia da repetição. Mas eu falei 20 vezes, repitam 20 vezes. E foi uma reclamação em massa. 20 vezes? Eles não têm a ideia de que 20 vezes de uma linha musical tão pequena, isso vai durar tão pouco tempo. E vem com esses princípios aqui. A ideia de que já estamos chegando, 20 minutos depois de sair. Ou seja, é uma ansiedade tamanha que todos nós vivemos, né? Quem nunca perguntou isso quando era criança? Já estamos chegando, mano. Ou seja, a maturidade automaticamente nos traz um outro olhar. E você não vai cobrar de uma criança de 2, de 5 anos, que ela acorde para ver, agora acabamos de sair. Não, é o normal. As crianças perguntam isso e vão continuar perguntando, geração após geração. E o problema não está nisso, o problema não está nesse desejo de simplesmente passar por aquela etapa rápida. O problema é permanecer nessa etapa, nesse desejo. É permanecer nesse desejo, mostrando que não há o crescimento, a maturidade. Vou pedir os irmãos que abram em Segunda Pedro 3, pediu o Gabriel ler para a gente. Segunda Pedro 3. E
17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Pode. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo está chamando o povo para um crescimento. E esse crescimento demanda conhecimento. Só há crescimento quando há conhecimento. Antes de crescer na graça do conhecimento, há uma necessidade disso. E quando a gente olha para essa citação aqui, a gente entende que crianças, ele termina falando, né? Crianças, eles são, por natureza, por causa da queda, eles são, por natureza, individualistas. Aquela ideia básica de que a criança não quer o brinquedo. Chegou outra criança, agora ela quer, porque o brinquedo é dela, e a outra quer brincar, ok, mas depois de eu brincar, quando eu cansar, e eu não posso estar vendo, porque se eu estiver vendo, eu vou querer de novo. Ou seja, a gente viveu isso. Isso é uma característica de imaturidade. Isso mostra o quanto somos pecadores e isso aponta claramente para o Evangelho. Você vai ter o seu filho, você vai ver as mesmas características. Não vai ser diferente. E aí, o que você vai ter que fazer? Deuteronômio 6. Vai ter que ir lá sentar, inculcar, ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, colar nos umbrais das portas. Há uma necessidade disso. Cara, é interessante que isso esbarra no próprio conceito de educação, né? Que é uma palavra de cunho cristão, que significa isso, guiar para fora, né? Educar e guiar para fora de si mesmo. Então, a ideia de que a criança ela nasce curvada em si, uma concepção cristã, né, da queda, do pecado, e o processo de educação é fazer com que essa criança ou essa pessoa que está sendo educada passe a olhar ao redor dela. É interessante porque a gente vê isso na criança, quanto mais tem a idade, mais individualista ela é, né? Mais encurvada em si ela é. Aí o grande problema hoje é que numa sociedade infantil as pessoas não estão sendo levadas ao amadurecimento para olhar ao redor, elas estão ainda olhando o próprio umbigo, né? Mesmo depois de 30 anos. Então é um processo que envolve a igreja e outras instituições envolvidas com o ensino, essa questão, né, de fazer olhar para fora de si, que é a ideia de serviço, né, no próximo. Interessante. Interessante que casa bem com o que foi falado na devocional, né? Aquela parte toda toda entre a relação entre você e o próximo. Romanos 12, 9, a partir do 9 que foi lido aqui e comentado pelo nosso irmão Gabriel. Necessidade da gente amar e discernir bem. E aqui ele fala: somos chamados a entrar no reino como crianças, mas não a permanecer trancados na inquietação perpétua da infância e adolescência. A gente já leu 2 Pedro. Vou pedir à irmã Germara que abra em Efésios 4:12, vai ler do 12 ao 14, ao Vinícius que leia Colossenses 1, 28 e 29, e o irmão Marcos, por favor, que leia Hebreus 5, 11 a 14.
Pode ler. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento do mundo, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Próximo, Colossenses. O qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E Hebreus 11:14. O título diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Irmãos, é um tipo de texto que mostra nosso retrato, né? E não tem muito o que comentar sobre isso. O que foi lido aqui fala da repetição, né? Precisa repetir. É o que a gente precisa, é o princípio da escritura, lembrai, né? Inculca. A gente precisa constantemente lembrar. E aí, a ideia aqui que o autor coloca para a gente é que há uma progressão. Ele fala assim em uma outra citação: quando crianças pequenas, basicamente tomamos como normal o mundo descrito por nossos pais e outras figuras de autoridade. Mais tarde, começamos a questionar as coisas. Isso se chama ser adolescente. Essa que deve ser. A adolescência é o tempo maravilhoso de explorar aquilo que cremos e a razão pela qual acreditamos, de assumir nossa fé por nós mesmos. Isso, claro, presume que a gramática nos foi dada para que saibamos fazer boas perguntas e juízos bem informados. Eu volto na devocional do irmão Gabriel, que é o primeiro versículo, o versículo 9 de Romanos 12, ele fala da necessidade da gente discernir o mal e o bem. E aqui ele está citando: presumo que a gramática nos foi dada. Aqui a ideia que ele está colocando da gramática não é simplesmente a gramática do português como a gente conhece, mas ele está falando dos princípios, dos fatos, né? do que Provérbios constantemente nos ensina. Que ele fala, Provérbios fala constantemente de conhecimento, ele fala do entendimento e fala da sabedoria. São coisas distintas e que mostram que a gente precisa estar alimentando para sempre esse ciclo. O conhecimento é o fato em si, que é a gramática que ele está colocando aqui. Então você precisa, precisa de um fato, né? Então você vai ler aquele fato e a partir da leitura que agora você tem, você vai buscar interpretar. Então aí já é o segundo estágio, o estágio do entendimento.
E a partir da sua interpretação, você vai viver aquilo. Essa é a sabedoria. Então, quando ele está falando da gramática aqui, e de como os adolescentes nessa idade começam a questionar, diferentemente das crianças, como a gente leu aqui, a criança vê você fazendo, como a gente já falou aqui, a criança vê você fazendo, ela já está repetindo. Ela não fica questionando. Mas por quê? Não, essa não é a idade do porquê. Desde muito cedo a criança está fazendo aquilo que você, fazendo aquilo que ela está vendo. E aí vem a necessidade de você, como a gente já citou aqui, de você estar muito atento daquilo que você está fazendo. E esse questionamento vai vir a partir de uma base. Se não tem base, os questionamentos vão ser totalmente desconexos. E como se prega muito por aí, a gente precisa formar crianças questionadoras, né? Tem outras palavras que se usam, né? Nessa ideia da formação de crianças e jovens questionadores, né? Que me fugiu aqui agora. Mas a ideia básica é: vamos questionar tudo. Mas questionar com base em quê? Se você não tem base, você não vai questionar. Você vai questionar, mas totalmente desconexo, totalmente sem entendimento. Né? Se não há o conhecimento, não tem como você desenvolver o entendimento. E ele trata isso aqui com muita inteligência, porque há uma necessidade da gente fazer isso. Já essa questão do questionar e tudo interligado, né? Me veio também a problemática que você já falou no início, de você dividir a sociedade, né, demograficamente. Né? Aí a gente estava pensando assim, lá em casa, por que muitas vezes a gente não avança no conhecimento? Porque muitas vezes só nos é passado uma coisa e a gente fica no nosso próprio meio. Então a criança, ela só fica no meio da criança. Aí depois ela vai para a adolescência, fica no meio dos adolescentes, os jovens, no meio dos jovens, depois adultos, né, mais velhos, meio mais velhos. E não tem essa troca geracional. Não tem essa troca de eu pegar a experiência do mais velho. Não tem isso. Aí fica o questionamento juvenil, o questionamento, né, que é sem nenhum entendimento, sem nenhum porquê, sem almejar a sabedoria. É o questionar por questionar, porque na sociedade atual não é inteligente quem entende, é inteligente quem questiona, né? É inteligente quem critica. Mas sendo que, biblicamente, a gente tem que almejar a sabedoria, e biblicamente a sabedoria, ela já foi alcançada, em regra, em princípio, ou deveria já ter sido alcançada pelos mais velhos. Então o jovem, ele vai tentar, no bom sentido, atalhos para não cometer os erros dos mais velhos, ouvindo os mais velhos. Mas só que a gente não, a gente sempre está, a sociedade atual compartimentalizando. Você tem, bom, por exemplo, os jovens de hoje em dia são jovens de 25 anos que parecem ter mente de 15, mente de 18, mas sendo que na geração passada, né, o pessoal que tinha 25 na década de 90, década de 80, você vê que já eram pessoas mais maduras. Por quê? Porque já não tinha, entre outros porquês, né, entre os slogans da época, entre, né, a mentalidade cultural da época, mas um também dos sintomas é porque existia mais essa troca geracional. Existia mais o filho ouvir mais o seu pai, existia mais o trabalho junto, existia mais... Hoje não. Hoje tudo que você vai fazer, não sendo errado assim, né? Mas você vai na EBD, a EBD é criança, adolescente, aí você vai para a escola, também é a mesma coisa. Aí você vai para o mercado de trabalho também, você joga aprendido. Você, em raras oportunidades, você tem uma conversa informal com uma pessoa mais velha na sociedade atual. E isso poderia acontecer na igreja, e na igreja isso não acontece. Aí é sempre uma coisa bem imposta. A geração mais nova tem que estar numa situação muito propícia para o mais velho para conseguir adquirir esse conhecimento. Porque no dia a dia já não há mais isso. Já eu estou com as igrejas que acabava o culto, ficava aqueles, vamos falar assim, aquelas tribos de idade. A idade dos mais velhos, a
a idade dos mais jovens, a idade dos adolescentes. Claro que isso vai se formar naturalmente, né? Mas todo domingo você não ter essa troca, porque é um livro do Mark Dever que eu até você deu estudo, né, da última vez, que é muito bonito você entrar, chegar na igreja, que é como a gente vê na igreja primitiva, e você vê um grupo ali de pessoas de várias cidades, que é Deuteronômio 6, e que dá trabalho. O mais novo ele vai ter que se esforçar mais mentalmente para entender o mais velho, ele vai ter que se esforçar mais, porque ele não passou por aquelas experiências. E o mais velho ele vai ter que se esforçar para se acomodar ao mais novo. Isso vai dar trabalho para todo mundo. Aí a nossa sociedade faz o quê? É a sociedade do prazer. Cada um fica no seu guito cultural e tá bom. Agora, o que a gente percebe, de fato, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala em Israel, havia de fato uma intimidade de Israel com Deus, né? Deus como Israel, né? No Pentateuco. Então a criança ela já aprendia desde nova ao Pentateuco, né? Se nós trouxermos para agora, de fato, nós, igreja, a gente está deixando a desejar comparando com Israel, né? A gente está deixando a desejar porque a gente realmente não faz isso. A gente muitas vezes não estuda o catecismo menor, o maior, a confissão de fé, etc. Então, isso já é um desafio para nós. Mas também, não só isso, mas também a própria Escritura, a própria Bíblia, né? Assim como eles estudavam o Pentateuco, na verdade nós deveríamos saber quase que de cor o Novo Testamento, pelo menos, né? Porque ali está Jesus, os apóstolos e assim por diante, né? É um desafio para nós, de fato, né? Principalmente porque hoje em dia tem tantas vertentes, e muito trabalho também. Então, é isso que a gente tem que fazer, como a gente está discutindo aqui, né? Nós temos que cair realmente em nós, porque a própria criança hoje em dia, ela é muito mais torpedeada do que as crianças lá em Israel. Não é? Nós temos netinha, por exemplo, com 2 anos, que já quer fazer certas coisas que a gente fica admirado. Ou seja, o mundo, ele apresenta, em Israel não havia quase que dizer o mundo, né? Havia realmente o povo de Israel. Agora nós estamos, de fato, nesse mundão aqui que nós somos questionados quase que todo dia. É um desafio muito grande. Então, é isso e o que a gente quer realmente é ver vocês estudando isso e batendo forte, né? Porque é um desafio, principalmente com o WhatsApp hoje em dia. Hoje em dia, as nossas crianças já recebem um celularzinho, elas um outro mundo, vamos dizer assim, aspas, né? Mas um desafio que nós temos que estar realmente no caminho, né? Todos os dias falando com os nossos filhos, com os nossos netos, conversando com eles, orientando a eles. E eu vou dizer uma coisa, Joel. O meu filho mais velho, ele desde novo, ele perguntava uma opção de volta. Mas por que isso? Mas por quê? Mas por quê? Ele era muito questionado. E realmente só o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, para nós estarmos acompanhando eles, lendo a Bíblia com eles, orando com eles, para que eles entendam realmente o que é o nosso mundo, né? Que é diferente daquele mundo, mas fala muito diferente. E cada vez mais as crianças, as gerações, vão recebendo informações que a gente nem imaginava que poderia acontecer e que nós estamos vivendo aí. Mas é isso. Eu gosto do irmão aí, né, que me falou um pouco de Israel, as criancinhas, elas já tinham aprendizado quem é o Deus delas. Ela é ensinada, colocada na mente e no coração das crianças do povo de Deus. Quem é o Senhor? Infelizmente, décadas e décadas tem acontecido errado com a igreja. A igreja tem pego, eu sei porque a gente tem tempo na igreja, então a gente vê que pegam as crianças, jogam com uma salinha, já trabalhei com isso. Pega uma salinha, bota a criança aqui, dá pipoca, dá musiquinha, tá? Dá tudo a ela, menos o que ela precisa de um ensinamento. A criança aprende sim.
Ela aprende se você ensinar, se você passar para ela o valor, o temor ao Senhor. Aí você, a igreja não faz isso, mas o mundo está fazendo. E elas aprendem coisas. Você pensa assim, gente, como uma criança de 2, 3 anos vai estar sabendo isso, mas não sabem nada do Deus a qual ela serve, né, que os pais servem. Por quê? Separam as crianças, como também o que estava falando dos adolescentes. Sempre a gente tem que falar, não, vai dar trabalho, bota os adolescentes naquela sala ali, aí bota um outro adolescente com outro jovem para falar com eles. Não, tem que ser um jovem para falar com eles. Porque o irmão mais velho não pode falar com a linguagem do jovem. Ou, quando é mais velho, ele tem que se adaptar ao mais novo. E aí, esse princípio, essa ideia, é muito do que o Vitor falou, né? E o livro trata sobre isso. Como as igrejas, elas têm como troféu a juventude. Realmente, a juventude, a palavra de Deus trata muito bem sobre isso. 1 João, minha cabeça, fala muito sobre isso, da juventude. E só que, para que a gente mantenha aquela juventude, a gente negocia. E negocia princípios. E aí a gente vai baixar o nível para que a gente mantenha. Ou seja, em vez de estreitar a porta, a gente alarga. Em vez de ajudar no amadurecimento, a gente incentiva a imaturidade. E aí a gente está vendo. Aí a gente está vendo essa geração, até mesmo adultos que a gente se relaciona, que são cristãos, né, que não sabem nada, mas nada da Bíblia. Não sabem nem definir o que elas estão fazendo, quem é Deus, quem é Deus. Qual o propósito da nossa terra? Elas não sabem. Já são da igreja. Mas só assim, você tem Jesus, Deus é amor. E tem anos na igreja e elas não conseguem. É triste. É muito triste, porque fica só, como você falou, adaptando as coisas para poder a pessoa não sair. Você gosta de tocar, a gente gosta de comer, fica tocando. Você gosta de trabalhar com as crianças, você gosta de fazer futebol com os adolescentes, aí você fica ali, é assim. Distrações, né? Distrações. E aí é o que ele trata no começo do livro. Depois de todo esse estágio, vem a faculdade, porque na minha época era a faculdade, só que agora não é mais a faculdade. O que na minha época, terminei o ensino médio em 2007, não tinha essa influência esquerdista. Não tinha isso no ensino médio como tem agora. 2007. Agora, o que era na faculdade, tem no ensino médio, ou até antes. E aí, o que ele trata aqui, que os adolescentes se perdem na faculdade, não precisa nem esperar isso. Não precisa esperar. E aí, meus irmãos, o irmão Marcos já adiantou aqui a ideia da que vai tratar sobre o pacto, né? O pacto com o povo de Israel. O chamado de Deus nos vem individualmente, mas também como famílias, que se estende àqueles que ainda não pertencem ao povo do pacto de Deus. Irmãos, isso aqui é essencial. É essencial. As pessoas questionam por que a Igreja Presbiteriana batiza crianças. É a Igreja Católica? A ideia do que Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que as Escrituras vêm mostrando para a gente, do que a gente viu no livro de Atos, do que a gente vê no Novo Testamento, essa continuidade. Não dá para você pensar que a sua responsabilidade para com seus filhos acaba quando você sai daqui da igreja. A
A ideia de muitos eu preciso levar para a igreja, preciso levar para a escola dominical e culto à noite. Aí você traz. E durante a semana? Ou seja, tem um livro, Ensinando o Trívio, uma citação lá que fala da questão dos dias da semana. Você tem o domingo, que você traz o seu filho, e você tem segunda a sexta, que seu filho vai para a escola. E ele sofre essas influências, como o Vitor falou, essas influências de que rapidamente você se adapta, né? E é interessante que eu, na escola, eu tenho uma sala específica para aulas de música. Então, os alunos daquela energia, né, que a gente conhece, eles saem da sala deles, é o máximo para eles sair da sala, né, fazer uma outra atividade. E só pelo fato de estar em outro local, eles já se soltam. Você precisa estar atento a isso, ser rígido, para que eles mantenham ali o foco da aula, né? Apesar de ser uma aula em comparação às outras, que vai recrear mais, né, para algumas turmas, você precisa ensinar ali o básico da musicalização. E é interessante notar como a influência de um para outro é rápida. As dancinhas, não, aqui não tem dancinha não, pode parar. Dancinha mesmo de TikTok, né? Tá bom? Porque a gente sabe o quanto é prejudicial. Qualquer outra pessoa que não tem essa consciência vai deixando. Cara, você vê, até só tem cara aqui agora, né? Mas é porque realmente é muito triste. É muito triste saber o quanto aquilo é prejudicial, quanto a influência. A gente sabe que os pais estão sendo omissos e de que, como foi falado aqui, os pais eles não estão acompanhando os filhos. Eles não estão acompanhando os filhos. E que qualquer coisa, né, como eu falei aqui da igreja, você deixa o seu filho aqui, deixa o seu filho na sala, ou fica com ele aqui mesmo. Agora, a responsabilidade é daquele que vai lá dar a aula da EBD. Gente, não é possível. A responsabilidade é sua como pai, como mãe, de dia a dia ensinar o Evangelho, relembrar, inculcar, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ou lá nos umbrais das portas. É constantemente fazer isso. Não tem um lugar na Escritura em que Deus coloca essa responsabilidade para a igreja. Não tem. A gente leu aqui Deuteronômio 6. Então é muito mais cômodo. Tem sim a crítica às crianças, mas tem a crítica aos pais. Porque, como o irmão falou, é diferente. Ele falou que essa geração é diferente do povo de Israel. E essa geração é diferente da geração anterior. Nunca fomos tão expostos à promiscuidade, nunca fomos tão expostos às coisas rasas, né? Ao conhecimento raso. E a gente, preguiçosos como somos, recebemos na hora, né? Um videozinho aqui e outro ali. Quando vê, já passou 20 minutos. E a distração E vai embora. É rápido, é rápido. Então a gente vai ler aí Atos 2:39, pedir a Aline que abre Atos 2:39, vou pedir ao Gabriel que abre o Êxodo 12, por favor, Gabriel. Aí você vai ler esses versículos aí.
Atos 2:39. Pois para nós outros acontece, para nossos filhos e para todos os que ainda estão hoje, isto é, para nosso Senhor, nosso Deus. Gente, para vossos filhos, né? Pessoas falam algumas coisas, alguns argumentos como, não, isso foi no Antigo Testamento, a gente lê Atos e a gente entende que o Evangelho é para você, mas é para vossos filhos. Há uma necessidade de você ser responsável pela evangelização. A gente quer tanto evangelizar, a gente quer tanto sair das quatro paredes. E a sua casa? E a sua casa? Evangeliza seus filhos. E aí, Êxodo 12, 14, 17, 24, 26 a 27. Esse dia vos será um memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. 24. Guardai, pois isso por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aí você vê. Eu fiz até mais. Os filhos perguntando, que rito é esse? O Senhor já deixou pronto ali, você vai responder isso. Já está pronto, é só você ler ou memorizar. Memorize. Quando seu filho te perguntar, você vai dizer. As festas tinham esse princípio de lembrança. E a gente vê aí muitas passagens, só no capítulo 12 de Êxodo, falando sobre as festas, falando principalmente aí, que a gente destacou, a necessidade de você responder, mostrar, lembrar do que foi feito, da salvação do povo de Israel, que foi liberto depois de tantas pragas. O Senhor preparou o que apontaria para Cristo, para que ali fosse lembrado a salvação, para que ali o povo pudesse esperar esse Salvador. Há uma necessidade de continuidade, mas, como o livro diz, a continuidade deu lugar à novidade. Continuidade deu lugar à novidade. Como a gente falou aqui, o que é base não serve mais. E aí qualquer ímpio com um pouco de discernimento, que pela graça de Deus, a graça comum é dado a ele, nota como está a geração. Nota como as pessoas estão rasas, nota a necessidade de base. E você vê que isso passa pela ideia da busca do prazer. Ele vai falar dos estoicos. Os estoicos enfatizaram dever e disciplina acima dos impulsos hedonistas. Porém, no cerne do estoicismo existe a noção de autonomia, alegria perfeita no ser completo em si mesmo. Deixa eu explicar aqui. O hedonismo, os irmãos podem me ajudar. O hedonismo é
basicamente a busca pelo prazer. E nessa busca constante, você vai buscando, você vai se moldando para que a sua vida seja mais tranquila. É o que a gente fala e que está em evidência nas redes sociais. Acabou de falar aqui, né? A busca pelo prazer. Cada vídeo solta um pouco mais de prazer na gente, a necessidade da gente olhar e ter prazer, porque se você sair dali, você tem responsabilidade. Se você lembrar o que você tem para fazer, tem muita coisa para fazer. Você tá ali. E aí, rapidamente você esquece o que você tem para fazer. Rapidamente. Você esquece. Israel, posso pegar um gancho aí? O que acontece? Nós temos uma história muito forte, muito boa, jamais a gente pode esquecer isso, né? Através de Cristo para cá, nós temos muita história, né? Nosso Senhor Jesus, ele nos resgatou, nos tirou do pecado, das trevas para a luz, e foi uma transformação. O que os apóstolos, antes discípulos, eles tinham dificuldade de entender, depois da ressurreição de Jesus, começou a cair a ficha e eles começaram a entender bem, né? Aí tem essas pregações aí em Atos dos Apóstolos, né? Principalmente de Pedro, de Estevão, do apóstolo Paulo e assim por diante, né? Mas nós temos história. E a igreja depois, ela se afastou um pouco da história, né? Teve aquela época de que houve dificuldade, a igreja católica dedicou muita coisa, a igreja cristã dedicou muita coisa, né? Mas depois, no resgate da reforma, nós voltamos à origem. É bom a gente lembrar como os puritanos agiam, né? Como os reformados agiam. Eles agiam com muita seriedade e era todo dia, o dia todo, que eles pensavam na palavra de Deus, né? Se a gente vir os históricos, por exemplo, dos puritanos, naquela época quase todo mundo trabalhava com agricultura. Eles faziam o culto doméstico de manhã cedinho, tomavam café, iam para a roça, depois voltavam, almoçavam, muitas vezes eles faziam o culto depois do almoço e à noite também. Olha, na minha geração não foi assim, mas na geração da minha esposa, eu conheci lá na roça, né? Os pais dela, os avós, os bisavós também eram assim. Hoje em dia eu acho que já não está mais assim, não. É uma pena, né? Já não está mais assim, né? Tem uma igreja dentro do cafezal até hoje lá, né? Mas eles respeitavam tremendamente a palavra do Senhor e se debruçavam. Hoje a gente já vê que eles não estão mais daquela forma que estavam, entende? Então, com o tempo, às vezes a gente vai se afastando e vai parecendo que está tudo muito normal, está tudo muito bom. Não está. A gente vai se afastando de tal forma que a palavra do Senhor passa a ser quase que fosse um anexo qualquer, ou qualquer coisa assim, né? Então é preciso que a gente vigie, realmente busque, sempre relembre o passado, né? Busque o passado, porque o passado nos ensina. Se a gente não tem pessoas que se tornam padrão, né, dos fiéis, como Paulo fala, se não me engano, Timóteo, a gente perde esse referencial. Porque é difícil até imaginar, peraí, a pessoa acordava bem cedo, fazia sua devocional e às vezes voltava de um trabalho pesado, fazia devocional depois do almoço, depois fazia quando voltava. Difícil até de conceber, ou seja, você não tem um padrão desse, você
você acha que isso é impossível até. Isso aí está ligado ao que você estava falando sobre o hedonismo, né? A gente não faz isso porque nós estamos buscando prazer desenfreado. Então a gente chega do trabalho, cansado, a gente fala, agora eu vou ligar aqui a TV, eu vou ficar perdendo tempo no Instagram, em qualquer lugar, ficar por tempo e momento. Aí é legal que tem esse pastor como o John Piper, que está mostrando que o hedonismo cristão, né, na linguagem dele, de que isso tudo, esse prazer que você busca, né, no mundo, é futilidade e é muito. Não é palatável a nossa alma, na verdade é escravizante. Né? Mas o hedonismo cristão é isso: é ter um prazer em seguir disciplinadamente essas coisas que os nossos pais puritanos faziam. E esse prazer, né, esses prazeres que são as distrações, desfocam o nosso olhar do nosso compromisso e dever de viver o Evangelho e, né, evangelizar. Exato. Para a gente hoje falar isso é um pouco mais fácil, né? Porque a gente tem essa noção, essa maturidade, graças a Deus. Mas a questão é que a gente está fazendo com que as crianças que não têm essa bagagem, não têm essa maturidade, elas simplesmente entendam isso sem bagagem nenhuma, falam, não, tudo bem, eu me dou o celular, eu entendi que isso aqui não é bom para mim. Aí eu não vou ver tanto entretenimento, eu vou ver qualquer mais, eu vou estudar a Bíblia aqui. Não vou ter essa bagagem. E vai toda essa questão que você estava falando, né? Que a gente tem pontos assim, você citou uma experiência de sala de aula, eu tenho vivido isso, estou apavorada, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui dentro e olhar para o mundo e ver que eles não têm fundamento, eles não têm base, eles correm atrás, eles não sabem o que é uma verdade, porque a gente entende pela história da filosofia que essa verdade foi relativizada, a gente entende. Agora, eu, por exemplo, estou dando aula numa escola cristã, que basta para ele falar, nós somos de moral cristã. Mas a gente chega dando aula, eu perguntei isso várias vezes, quem que frequenta a igreja? Eu tenho 2 alunos que não frequentam a igreja. Aí vamos falar de uma questão do estado da natureza do homem. Quem acha que o nasce do homem nasceu bom, nasceu mal? Óbvio. Eu acho que... Não, mas olha só, todo homem faz isso, mas eu acho. Mas a Bíblia de vocês não tem... A gente é o pensamento crítico que está na verdade. Criar uma autonomia, criar um pensamento crítico, mas como que ele vai criticar o quê? Eles não têm base de nada, eles não têm a verdade. E aí eles acham que por eu achar alguma coisa eu posso falar, porque o meu mundo sou eu. O meu mundo é o que eu estou sentindo. E eu quero o quê? Eu quero prazer. Eu quero sentir satisfação. Então eu vou sim, vou ver o vídeo, eu vou sim dançar o TikTok, eu quero ir, eu vou sim. E como é que você quer que eles escolham o contrário? Se a gente tem essas dificuldades, né? Então acho que cabe a nós, crentes, que temos certeza de uma verdade do Senhor, a verdade, saber que o que é para ensinar a criança, a gente fala isso apavorado, porque eu olho para uma filha adolescente e falo, achando que está arrasando, fazendo uma decorar da época do cara infantil. Entendeu? Enquanto eu estou brigando com todo esse mundo que está dizendo para ela, o que você está sentindo? Hoje está se sentindo mal, está depressiva. Você não sente felicidade na vida? O que você está sentindo? O que você quer? O que você acha? Queridos, não faça isso, porque eles não sabem de nada. Eles precisam caminhar conosco e olhar o mundo, olha só o que Deus fez. É isso aqui é uma borboleta, mas eu acho que é um disco voador. Eu sinto que eu acho. Isso é demoníaco, isso é loucura. Desculpa, gente, É perfeito a sua fala. é realmente o que eu sinto. Eu vejo, filha, desculpa, mas não tem como, você faz parte da vida. Eu olho pra ela, ai mamãe, mas eu quero muito problema, você não pode tentar querer nada, filha. Desculpa, mamãe, papai, tem umas que não dá nem pra conversar, né, amor? A gente tem que dar dura pra gente apontar, né? Vamos conversar, você tá aqui, mamãe, amiga, tem uma que não tem isso não. É isso aqui, 12, 2, 4, e o Senhor me ajuda. Vamos para essa criança, em nome de Jesus, sabe? Filho, isso aqui da psicologia. Você quer ser o quê? Você quer ser o
tem Luna, tem gente que fala isso 20 minutos por dia, eu tô pensando, 20 minutos eu tô matando a minha filha. Mas depois chegar lá sempre dá satisfação pessoal, tá? Vamos ler desse ano. Só porque o cara tá falando. Ai, que isso, não dá pra assistir não. Aí tem outro lá. Tchau, eu boto uns animes, uns negócios muito doidos. Não, isso aí dá. Não entendeu nada. Tá vendo? Ah, mas eu acho que ele tá legal. Ou não acho legal, acho chato, história chata. Então, assim, é entender, queridos, que na verdade essa metodologia de ensino hoje, tá? O mundo tá ali na você. É uma questão de filosofia que a gente tem tudo errado. Então você pode escolher o que quiser, você pode achar o que quiser, você tem que fazer isso. Só que se faz, e aí você chega na adolescência, você descobre como dizer, o que tem que depressivo, para matar, um terror, não sei o quê, que mundo é esse, não existe. Não tem sentido. Porque não tem verdade. Pior de tudo é a gente ficar relativizando a verdade, a gente crente. Aí chega um monte de criança, ai professora, sábado eu vou dançar na igreja, sábado eu vou fazer teatro na igreja, tá? E o homem nacional, vamos. Não sei, eu falo, ah, mas a criança bate na cara da mãe se deixar. Não, mas olha só, mas a sociedade é aquilo, isso. Ah, mas base. Então, assim, não pergunto o que meus filhos acham. E a palavra é isso, a gente mostrar o que é verdade. E a palavra é a única coisa que nos mostra o que é verdade. E a gente também acaba sendo duro demais e não chegar ao que o Senhor, a graça comum, que o irmão falou, das outras ciências, das outras coisas, a gente precisa delas, mas entender que são elas. Ah, mas tá bom, querido, como ovo, esse é o exemplo sempre, né? Mas a verdade que está lá. Ou a gente entende que ele é imutável ou não. Isso vai fazer sentido para todo o resto. Então, hoje a gente sabe o que é criança ou não. Eu preciso encher meus filhos de fundamento da verdade. Agora, o que ele vai achar depois, o que vai fazer isso depois, a gente batiza, a gente entende, a gente faz a nossa parte, a gente tenta, né? Mas a salvação é Cristo. Amém por isso, graças a Deus. Interessante que você está falando a questão se for deixar a criança ou adolescente, e até nós mesmos buscar as coisas boas, como se isso fosse confortável para nós, não é. Porque a ideia de buscar as virtudes é uma ideia de trabalho e sacrifício, né? Porque a gente parte do ponto que o pecado habita em nós, mesmo após a conversão. E o pecado ele é oposto à ideia de virtude, que é aquilo que vem de Deus, né? As virtudes têm uma fonte que é o Senhor, que é bom, que é benigno, e isso é absoluto dele. Então, buscar virtude, buscar o conhecimento daquilo que é bom, vai ser sempre sacrificial para nós, vai ser sempre uma labuta, nunca vai ser fácil. E é interessante na criação dos filhos mostrar isso, né, desde cedo, que as coisas boas não vêm com facilidade. Você vai moldar a criança a entender que ser uma pessoa com bom caráter, ser uma pessoa virtuosa, ser uma pessoa que vai enfrentar as aflições da vida, isso requer um processo de sacrifício, um processo de luta. Né? E é exatamente, nós tratamos todo dia. E acho que o nosso grande desafio é quando a gente olha para os puritanos, por exemplo, tomar esses exemplos de como que é possível sim viver também que a gente vive um outro momento, se tratando de rotina e tudo mais, mas entender que a palavra é pregada em casa e vivida, o testemunho é o único jeito. Mas também a gente tem essa sensibilidade, né? Que acaba que a gente olha para o que aconteceu com os cristãos e cadê? Não é cadê? Entender também o que acabou acontecendo ali que exato, que foi duro demais e aí perdeu a noção princípio da sensibilidade. A gente olhar para os nossos filhos e entender o que eles estão passando. Né? Eles estão dando a água para o peixe. Não dá para a gente sair, criar uma comunidade isolada, não dá. E entender essa sensibilidade, mas ao mesmo tempo não deixar cair nessa metodologia de educação de vida hoje, que é você é o seu mundo, você pode criticar, você tem que dar opinião, entendeu? Você acha, eu assim, você quer que a criança pequena já entenda que a água está acabando, mas ela nem sabe o que é água, nem sabe o que é mundo, nem sabe o que é água, mas ela já está apavorada. Quem não tem medo no mundo desse? Está tudo acabando, está pegando fogo, as pessoas estão se matando, é guerra. Você, antes de mostrar. Eu pensei nisso essa semana. Dei uma aula e para
adolescentes, que eu estou dando aula do 6º ao 8º ano, eletiva, que chama. E aí, o bom é que você tem alunos, só os alunos interessados, eles se inscrevem, participam. Então, é uma aula que rende muito mais, porque o aluno tomou aquela responsabilidade para si. É interessante ver como adolescentes, né, vão passar por isso aí. Essa ideia de que, como você colocou, a água está acabando. Ou seja, eles repetem isso e tomam isso de uma maneira que eles vão se associar a organizações, né, tipo Greenpeace, e vão protestar, mas nem entendem o problema, né? E eu pensei nisso essa semana, que um aluno deixou dois pacotes de bala no chão, foi embora. Falei, tá protestando por aí, deve estar protestando por aí, porque a água está acabando. Não foi bem da água que eu pensei, mas sobre o meio ambiente, né? O meio ambiente está aí, tá o efeito estufa, mas deixou dois pacotes de bala aqui na sala. Ou seja, perde o princípio, vai embora. Só repete aquilo que houve, o problema em si, mas não aprende a lidar com o problema. O problema chegou na hora errada. Tem que pensar nisso, mas lá na frente. Acho que o Marco tem muito precisa da religião verdadeira. Acho que isso aqui é interessante. Algumas pessoas vão ouvir o que o Chefe falou, né? Vão dizer, cara, é muito ditatorial, às vezes, né? Mas se você pega, por exemplo, como o Marcos está falando do pacto, vê na Bíblia aí, de Gênesis a Malaquias, os israelitas sentando, meu filho, você quer ser do povo de Deus ou você não quer ser do povo de Deus? Mas eu fecho aqui, eu acho que. Você quer participar da paz? Não. Você quer? Mas não duvida acabando de O novo. mundo me deu acabando é tão chato, você de casa. A gente é Benjamim, tem que ir lá para Jerusalém. Aí às vezes a gente faz isso. Ah, mas é ditatorial, mas a verdade é que sou É absoluto. Algumas coisas tem que dialogar, sim, mas aí assim, ser prudente como a serpente, simples como a rua, mas prudente como a serpente. A gente não está sabendo dividir as coisas. Você tem espaço para diálogo, mas você tem que chegar no espaço aqui assim, não. É isso. E quando o filho crescer, ou ele vai te agradecer, ou não. Algumas vezes, os pais, acho que é o mais difícil, por amor ao filho, ele vai ter que se colocar numa posição de que ele vai ser odiado pelo filho durante um tempo. Meus pais, algumas vezes, fizeram umas coisas que eu ficava com ódio mortal, né? Ódio mortal. Por quê? Mas hoje eu agradeço, cara. Hoje eu agradeço porque eu vejo colegas, por exemplo, que a gente pode ver, no caso das mulheres, por exemplo, essa educação feminista, educação feminista, né? Eu, por exemplo, sendo um homem, tive muito mais restrição que colegas minhas. Eu sendo um homem. Aí essas colegas minhas são mães solteiras. E aí? Sabe, essa ideia demoníaca mesmo, de você ser amigo do seu filho. Não, cara, tu é pai, tu é mãe. Tu tá uma posição acima de amigo. Claro que você vai ter um relacionamento, mas o seu relacionamento é muito mais profundo do que a amizade. O relacionamento de um pai, de uma mãe, de um filho é muito mais profundo. É de umas vezes por amor ao filho ser odiado. Deus ficou sendo odiado durante um tempo até vir chamar, agora chega. Agora você é Deus, nos lançou com rodas de amor. E a gente aprendeu a amar a esse Deus maravilhoso. Mas durante um tempo a gente odiou o nosso Deus. É isso. O ódio, algumas vezes, vai ser por causa da nossa natureza pecaminosa, que não quer honrar o pai e a mãe. O Senhor disciplina quem ama. Esse é o ponto, por exemplo, aí a palavra. O que a gente tem sobre autoridade em amor e boa? Que a palavra não diz. Se eu olhar para o mundo, eu vou falar, mas olha, autoridade, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não dá para cadeira de vocês tudo lá. Porque, depende, você precisa entender que amor é tudo. Eu ia dar churrasco, perdendo não. Pode falar. Pode criticar também.
ter autoridade em amor, a gente precisa sim ser filho. A gente precisa sim dizer um não, mas é muito difícil, porque o filho da gente, né? Mas a gente tá triste, e a gente fica, tá, mas se a gente olha como o mundo está dizendo, não tem como segurar mais, toda essa fase da adolescência é pior. Se você segurar é pior. Pior o quê? O que é pior pra você? Mas você não tem que conceito, porque o pior dele é o melhor que eu tô falando. Então, assim, essa é a questão de conceito que a gente vai dizer sobre isso. E aí, o que os especialistas vão lá vão dizer? Ah, tá, determinadas formas de você se utilizar, pode acontecer. Eu não vou sair, é claro, não ouvindo o meu adolescente, né, achando que ele como uma criança não consegue argumentar. Eu não vou deixar de ouvi-lo, não quer dizer que eu vá cair na dele. Às vezes nem vou ouvir muito, senão a gente cai. Mas assim, é entender que eu vou para a palavra, entendo que a autoridade é importante, que eu estou exercendo esse amor para que ele obedeça ao Senhor, para que eu seja a rainha da minha casa. Isso é uma coisa. Claro, vou confessar também. Mas é exatamente isso, a gente ir para a palavra, entender o que é, porque senão a gente fica doido. E a gente fica se achando que é igreja, mas vivendo como um mundo. E educando os nossos filhos, achando, não, mas a conferência é lei, o Senhor vai chamar. Mas aí, meu filho, já fez uma. A questão da autoridade, Stefano, também a gente como mãe, realmente a gente às vezes sofre com isso, né? Mas quando a gente está ensinando dentro da palavra, educando dentro da palavra, aí, só começar a questão, o nosso ombro fica mais relaxado, por quê? Porque não sou eu que estou ditando a regra. Aqui, ó. Então não sou eu a dona da verdade, a verdade está aqui. E aí você respeita, aceita e obedece, se você quiser. E aí está a escolha de você querer obedecer a verdade ou não. Então, muitas vezes a minha oração era: Senhor, eu sei que eu sou limitada, mas o Senhor não. Então, me ajuda na minha incapacidade, porque realmente a gente fica se questionando dessa forma, né? Se a gente realmente está sendo questionado pelos filhos por aquilo que a gente está falando e eles não estão aceitando, ou se a gente está realmente ensinando aquilo que está falando. Então, a gente precisa, os pais e crentes, né, irmãos que estão testemunhando, estão formando como igreja, como eu falei no começo, que a gente precisa abraçar mesmo a verdade, a gente acredita mesmo nisso. Porque senão eles vão aprender junto com a gente, porque a duvidar da verdade ou não ver a verdade e não acreditar. Perfeito. A gente precisa acreditar realmente nisso, né? Buscar realmente. Esse é o desafio. Assim, acho que um ponto interessante, para se tratar de maneira geral, é o excesso de conforto. Essa ideia, o adolescente tem que se sentir muito confortável, agradável, tem que adaptar tudo para ele, e ele não pode receber regra. Desvalorizou a rotina, com o passar do tempo a gente vê isso, né? Igual falou dos puritanos, né? A rotina foi desvalorizada, e até no meio cristão isso também, ficou muito flexível. E aí tem aquela questão assim, como está no período de guerra, é muito mais fácil você identificar o que é ruim e o que não é. Quando a gente está num período que é confortável, de uma certa maneira, é difícil lidar com o conforto, porque passou boa parte assim, da história, não, vamos sempre procurar um conforto. Quando chegou no conforto, não soube lidar muito bem com aquilo. Aí a gente vê na história de Israel, se você for ler Reis, tem uns que conseguem passar para a próxima geração e a outra geração se perde. Tem outros que, aí às vezes são vários filhos, né? Aí um dos filhos consegue, outros não. Aí já volta de novo, peca, aí vão lá se invadir. Então desde lá a gente já pode acompanhar o desafio de uma geração passar os valores que estão para a próxima. Tem esse desafio. E atualmente é muito isso, esse excesso de liberdade e conforto. A criança não pode ter um lugar desconfortável. Ela tem que estar bem, então ela vai assim, do ponto de vista a gente fala cognitivo, ela não tem maturidade para, assim, do autocontrole dessa autogestão não tem, ela precisa de alguém que fala assim, não, ó, você tem horário para isso, isso e isso, agora você tem 15 minutos para fazer o que você quiser. Só que os pais hoje ficam às vezes incomodados, assim, a experiência que eu tenho, né, assim, uma parcela, né, da sociedade, mas vejo que é muito grande, os pais têm essa dificuldade, realmente não, você tem essa rotina aqui. Um filho de 5, 6 anos decide o horário que ele vai ver a Peppa no YouTube. Se a mãe tirar, ele vai birra, vai para fora de casa e fala assim, não, minha mãe está me aprisionando, assim. Então, você consegue ter esses relatos que aí a mãe se sente culpada, porque a sociedade coloca um peso sobre os familiares e fala assim, não, agora a criança tem que ser criada de maneira livre, porque se
isso vai traumatizar de alguma maneira, e é ao contrário. A gente vê assim como a rotina traz benefício, porque depois de um tempo fica fácil fazer. Porque assim, as pessoas idosas continuam acordando cedo? Porque do ponto de vista orgânico, falando assim, o corpo já vai acostumar a acordar cedo. Elas vão assim, não vai conseguir ficar acordando 9 horas na maioria, porque se a vida toda acordou às 6, teve a rotina, vai ser mais fácil acordar às 6 do que ficar acordando 9. Aí a gente vai assim, pô, 9 vai estar mais descansado, né? Mas não, 6 que eles vão estar descansados, porque o corpo já acostumou, né? Então é a parte pragmática, normal, né? Da rotina que foi desvalorizando, que aí a gente entende assim, os valores bíblicos já passavam isso, só que a sociedade também vai distorcendo, né? E aí a gente tem que aprender a lidar, tá bom? A rotina é boa, mas a gente também viu os extremos. Como que a gente vai flexibilizar isso? Aí é o nosso desafio, para não polarizar, igual está acontecendo agora. Então deixa tudo livre. Porque antes era rotina e era chato. Era rotina e traumatizou alguém porque eu estava fazendo algo que eu não gostava. Então a gente, baseado em que a gente vai tomar nossas decisões? Refletir sobre isso, né, que foi falado, eu acho que esqueci agora quem estava dando o texto sobre a importância da reflexão à luz da palavra, né? Para saber tomar essas decisões. E é um desafio, né? Porque o mundo está em todo momento ali, se às vezes a gente perceber, influenciando. Não, descansa um pouquinho. Tem essa série aqui, ela é cristã também, assiste, vai ajudar. Aí o tempo da Bíblia se reduz, é o tempo da adoração de Jesus. Então é um desafio. Não se soma, se subtrai. O que tem a ver com tudo que foi falado, e o livro trata sobre isso, é que a imaturidade está ligada à indisciplina. A gente falou sobre isso aqui. Não tem como você cobrar de uma criança uma rotina em que você não está em cima dela, você não está mentorando ela. Não tem como. A ideia de você fazer um curso ou fazer uma mentoria, né? O curso você tem que ir lá sentar, assistir as aulas gravadas. A mentoria, a pessoa vai pegar na sua mão, vai te mostrar o passo a passo, como vai ser feito. E essa é a vida dos pais, como foi colocado aí, diariamente. O Vinícius falou, né? O trabalho, já sabe, vai dar trabalho dele. As crianças hoje em dia elas não têm limite nem rotina. A gente que trabalha assim, a gente tem visto isso. Tem vezes que a médica me chama e fala assim: nossa, essas crianças estão sem limite, entra aqui, eu não consigo nem consultar, porque na casa delas quem manda são elas. Umas crianças de 3, 4 anos que dominam toda a casa, que elas ditam as regras. Aí às vezes eu estou no plano 3 horas da manhã, uma criança me cai e abre a cara. Aí tem que fazer sutura. Mas eu falo para a mãe: o que essa criança está subindo na mesa 3 horas da manhã? Ah, minha filha, 3 horas da manhã, não pode. Aí eu fico 3 horas da manhã, por que essa criança está fazendo 3 horas da manhã? A gente vê que foi machucada, ela não dorme. De madrugada ela está assim, ela vê filme, vai lá, porque não tem rotina. Os pais não têm rotina, os filhos vão no meio e aquela questão que ele falou, que você não pode mais dizer não para o seu filho. Então a criança, ela faz o que ela quer, mas só que essa liberdade, eles pensam que não, mas está machucando as crianças. As crianças estão ficando agitadas, as crianças não dormem porque eu tenho horário, não se alimentam direito porque elas não querem comer arroz, feijão, domingo, mas querem comer o fofão, fandangos. E vai fazer o que elas querem de manhã cedinho, tá chegando lá, o guarda fica da mão e esse pedaço fofão aí. Aí o quê? Complicado, pneumonia atrás de pneumonia. E a criança não tem saúde, uma anemia, toma ferro, mas os pais acham que estão fazendo bem, deixando as crianças fazendo bem. Exatamente. E é isso aqui o tópico seguinte vai tratar sobre o paradoxo hedonista. Por trás da ambição egoísta desse exuberante culto da experiência imediata que paira um niilismo assombrador. Viemos do nada e não vamos a lugar nenhum, mas em algum lugar no meio disso tudo temos de fazer uma grande onda. Então aqui ele já definiu o niilismo, né? Para quem não, provavelmente todo mundo já ouviu a palavra, às vezes tem
como eu tinha dificuldade de definir o niilismo. Basicamente, é que você está desligado de qualquer princípio, de qualquer ideia. O pastor Jonas Madureira, ele fala que o niilista está sempre preocupado com a própria felicidade. Não quer outra coisa senão a maximização dos seus prazeres, mesmo que isso implique passar por cima de outra pessoa. Você vê que você tem o hedonismo, o niilismo, estão completamente ligados. O hedonismo é a ideia dessa busca do prazer. O niilismo é a ideia de que você está, como o Vinícius falou, curvado em si, e não há nada nesse mundo que te pare. O pastor, ele fala que depois de dar essa definição, aí veio um aluno dele e falou: o pastor não, teólogo, né, que ele dá aula de filosofia, filósofo, né? Professor, então eu sou niilista. E ele traz o que a gente falou aqui sobre a graça comum, né? E de como o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele traz a ideia de que nenhum homem é totalmente niilista, porque ele coloca e questiona o aluno: você é niilista? Você casaria com a sua irmã? Ele pergunta: você casaria com a sua irmã? Que isso? Que isso, professor? Você não é completamente niilista. A ideia é que, basicamente, temos princípios. Foi gravado em nós a lei de Deus. É por isso que todo homem é indesculpável, né? A ideia que Romanos vai trazer: todo homem é indesculpável. E de que todas essas teorias passam pela necessidade de fazer o mal que nós, seres humanos, temos, mas temos a lei gravada das nossas mentes e coração. A gente vai ler 1 Coríntios 15, 36, que é um argumento maravilhoso. 1 Coríntios 1 vai. É 2 Coríntios, não tem 15? Vocês estão procurando aí? É 1 Coríntios? É 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Entendido. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. Não é esse versículo. Deixa eu botei errado aqui. Peraí. Acho que é antes, não, já. É aquela parte que fala: vocês mortos ressuscitam, comamos e bebamos. Isso, é isso É mesmo. verso 32. Obrigado, meu irmão. Verso 32. Se como homem, verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras que me
que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Obrigado. Salvou tudo. É interessante como Paulo coloca essa situação de como está ligado ao niilismo, né? De como, de fato, nós temos um propósito na nossa vida. Né? Primeira pergunta do catecismo deixa isso para a gente claro, a palavra de Deus deixa isso para a gente claríssimo, né? De que nós vivemos para a glória de Deus e de que nós vivemos para nos alegrarmos nele. E aí vem a citação do Piper, que o nosso irmão Vitor adiantou aqui para a gente já, que eu separei, que eu conheci com a música do João Manô, que é a ideia do hedonismo cristão, que o Vitor citou aqui. As pessoas adiantaram o estudo para mim, muito obrigado. A sua graça é melhor do que a vida, nenhuma palavra pode o expressar. Ele é a expansão do amor do coração do Pai. E ele é, aí vem a citação do Pai, né? E ele é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. O viver é para ele e o morrer é o pertencer, é lucro. Essa é a parte que fica para a gente. Ele é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Esse é o hedonismo cristão. E a necessidade da gente contrapor o mundo com o que a gente tem visto. Foi falado aqui, o irmão Keilano falou, é muito mais cômodo viver hoje em comparação às gerações passadas. Como a gente vai lidar com isso? Se a gente estivesse em tempos de guerra, em tempos de perseguição, provavelmente a gente leria mais a palavra. E se a gente não tivesse palavra, a gente como os cristãos na China, né, como foi falado aqui pelo irmão Vinícius, eles recebiam a palavra com tamanho amor a ponto de colocar a Bíblia no peito e saírem chorando. Será que a gente precisa passar por isso? Será que tem essa necessidade para que a gente viva isso? Para que a gente viva que Ele é mais glorificado em mim quando estou satisfeito nele. Uma necessidade nossa tamanha de vivermos esse prazer em Deus. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Essa alegria, esse prazer, esse gozo traz para nós propósito. Enquanto o niilismo, enquanto o estoicismo está ligado a si mesmo, né? O estoicismo, como foi lido aqui a definição do autor, de que tem sim essa pregação da disciplina, mas é uma disciplina voltada para si, uma disciplina voltada para aquilo, para o meu desempenho. O que está acontecendo no mundo não importa, o importante é que eu estou progredindo. Niilismo, seja o niilismo, seja o hedonismo, seja o estoicismo, eles caem perto da palavra do Evangelho de Deus. E aí, tudo isso aqui já foi falado pelos irmãos e é muito interessante essa citação. E os estudantes universitários de hoje em dia são mais propensos que nunca a se chamarem talentosos e impelidos ao sucesso, mesmo quando suas notas nas provas e seu tempo gasto estudando estejam diminuindo. Isso, nós como pecadores vivemos isso e temos que lutar constantemente contra isso, porque a palavra em nenhum lugar
diz para nós amarmos a nós mesmos, ou Israel, ame a si mesmo, né? Ou Aline, ame a si mesmo, né? Ela simplesmente coloca que você deve amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, isso aponta para a ideia de que você já se ama, né? E que basicamente você precisa lutar para que você ame a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima do amor que você tem por si, né? E o que esse autor coloca aqui é que as pessoas estão se tornando totalmente fora da realidade, né? Que ele colocou a situação, colocou a situação de universitários hoje em dia, mas isso serve para todo mundo, gente. É claro, quando você vê um adolescente, né, cheio de papo sobre tudo, o camarada comenta, você só olha assim, quanta besteira que esse menino está falando, né? Quanta besteira, você olha e ele fala com uma veracidade, com uma firmeza tamanha, que você entende que isso aqui faz muito sentido e que a gente precisa trabalhar muito mais, como foi dito aqui. A ideia de que os adolescentes, falando dos adolescentes, são crianças, só que em corpos de adultos, né? Essa idade que você está no final do seu desenvolvimento do corpo. Eles precisam saber disso. Ninguém está falando isso para eles. Eles se olham, se veem como adultos, mas tadinhos. Eles não têm tido pais e mães que os ajudem na educação. Eles clamam por disciplina, mas não conseguem. Eles clamam por alguém que os ajudem no crescimento, mas não conseguem. Não necessariamente com palavras, né? Pô, me ajuda aqui. Não. Eles são orgulhosos como qualquer outro, mas eles precisam, como foi falado, eles precisam de um domínio próprio que ainda não tem na maturidade. Não tem na maturidade. Em 1 Timóteo 3,6, foi uma citação que eu lembrei. Lá em casa a gente está estudando 1 Timóteo, e quando eu li essa parte aqui, eu lembrei dessa ideia que Paulo coloca muito bem. Certinho agora. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Como ele é enfático aqui. A ideia de neófito, o pastor Jobic, ele vai definir aqui, deixa eu pegar aqui, literalmente recém-plantado, referindo-se a quem acabou de chegar à fé ou de unir-se à congregação. Então, é uma pessoa que chegou e que é muito empenhada, né? Se converteu há pouco tempo, e é maravilhoso ver esse processo, né? Você vê uma pessoa que se converteu há pouco tempo e está ávida por trabalhar na obra. Pô, isso é muito legal, isso é muito legal. Só que é neófito, o Paulo está colocando aqui, claramente. Olha, porque o contexto, né? Lembrando do contexto de 1 Timóteo 3, está falando dos princípios do presbítero. Olha, você não pode. A ideia de presbítero é a ideia de ancião. Como o cara
Como é que o camarada vai ser ancião sendo neófito? Não tem lógica alguma. Né? Então aqui está sendo bem claro a ideia de ser um presbítero. Isso serve para qualquer área da igreja. A pessoa chega aqui, ela vai passar o quê? Vai passar pelo estudo dos catecismos, né? Vai ser catequizada, né, com o irmão Vitor aí, e depois ele vai passar por todo o processo de batismo e vai ter um processo de aprendizado junto à igreja. E não tem como a pessoa crescer na graça se ela não estiver envolvida na igreja. E tem tudo a ver com essa passagem, com essa citação aqui. A palavra de Deus, ela serve, ela é útil para o ensino de qualquer área, de qualquer lugar que nós estejamos. Você vai colocar alguém para cargos de liderança na sua empresa, e esse alguém é muito empenhado, esse alguém estudou muito, mas é inexperiente. Está pedindo para que haja problemas na sua empresa. E isso serve para que a gente entenda que somos pecadores, assim como ele fala dos estudantes universitários, dos adolescentes. Todos nós estamos propensos a isso, mesmo que sejamos experimentados na fé, de suceder que nos ensoberbeçamos, incorramos na condenação do diabo. Há uma necessidade da gente estar muito atento àquilo que nós ouvimos e da vida que nós temos vivido. E aqui, para a gente terminar, algumas perguntas para a gente pensar e responder, por favor. Quais são algumas das características da juventude, positivas e negativas, e como a Escritura estimula a maturidade? E aí, irmãos? O que vocês pensam sobre isso? Características... Positiva seria a questão do vigor. Né? A juventude tem essa questão do vigor de energia, disposição, do que deve, do que vier, que precisam ser bem direcionadas, né? E por exemplo, igual outras coisas, né, quando fala em vigor. E negativa seria a ideia de, por causa dessa grande energia que há, agir muitas vezes por impulso, sem discernimento devido em cada situação, né? Então, por exemplo, enquanto a palavra de Deus associa a maturidade a uma ideia de ser tardio no falar, que você precisa primeiro maturar aquilo que você está ouvindo para depois você responder, o adolescente ou o jovem ou um adulto que ainda está com a cabeça infantilizada, ele vai dar uma resposta de imediato, né? Aí é a hora que você fala com o deve. Então acho que isso seria um dos pontos negativos e positivos da juventude. Beleza. Como a tecnologia que usamos nos forma no que é melhor e no que é pior? Isso aí é verdade, Já falei demais. Eu acho que essa questão mesmo, quando a gente fala numa entrevista que escreveu um livro francês, a fábrica de cretinos digitais. Ele estava falando exatamente isso, né? Mas a nossa tecnologia mudou posteriormente. Então, para aprender mais, nos ajudar muitas coisas que, no nosso dia a dia. Só que, na verdade, a gente utiliza ela muito mais para distração do que para qualquer outra coisa. Então, assim, quando a gente utiliza ela realmente de forma a aprender algo, e até mesmo para nos facilitar certas coisas, a gente vai ter essa. É por isso que eu falo que, para a gente entender isso, tem que ter uma maturidade. Porque senão é algo que você vai optar por
ponto de preocupação, de saber que quando a gente está se utilizando dessa tecnologia para nos distrair do mundo real, a gente vai ter muito mais pessoas não se importando com o mundo real. Essas duas perguntas foram tiradas do livro. E quando eu li essa segunda pergunta, eu lembrei do que o Nicodemos falou uma vez sobre a internet. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em computador, celular, internet. Né? Tecnologia, a gente sabe que é muito mais que isso. E aí você vai na tecnologia, por exemplo, da imprensa, na criação da imprensa, como foi essencial para que houvesse a reforma, para que houvesse, para que tivesse a forma de... Foi a forma